Olá, eu sou Patrícia Bessia, eu sou irmã da G, Oi, gente, eu sou a Geodécia. e nós decidimos fazer esse vídeo para falar um pouquinho da nossa experiência com relação ao Covid, a situação que nós estamos passando neste momento, uma doença tão traiçoeira e tão difícil que está assolando muitas vidas, trazendo muita solidão, trazendo muita tristeza. Então, por que a gente decidiu, né, fazer esse vídeo? Porque a gente tem recebido ainda muitas perguntas de como a G está, quais são os sintomas que ela sentiu e o que ela tem sentido ainda. Então, na realidade, vai ser um bate-papo, e na realidade a gente queria também estar juntas, né? Mas eu estou aqui na minha casa, a G está lá na casa dela, lá no ateliê lindo dela, mas por esse isolamento a gente decidiu e achou melhor a gente ainda não se encontrar, então, por isso que nós decidimos fazer esse vídeo para contar um pouquinho de como foi. Gê, tudo começou no dia 28 de fevereiro, né? E o que Isso, você no dia 28 de sentiu? fevereiro. Eu comecei com tosse, uma tosse do nada, de repente, é uma tosse diferente, uma tosse seca, ardida e incontrolável. Você simplesmente não consegue controlar essa tosse. No dia seguinte, então, já entramos no mês de março, já comecei com um estado de febre e os sintomas, assim, bem diferentes, né? Como se fosse uma gripe, mas não tinha coriza e a tosse persistente. E é No engraçado dia seguinte, é engraçado, né, Gê, que a gente fica escutando que cada pessoa tem um sintoma diferente, sim, né? sim, cada um Cada, reage de uma forma, cada né? um reage de uma forma diferente. Então, a gente, infelizmente, hoje não dá para dizer, olha, o COVID, ele tem esses sintomas. Não, ele tem Sim, vários sintomas que acabam acometendo as pessoas de uma maneira diferente, né? sim, sim, é verdade. E aí, na terça-feira, dia 2 de março, eu ainda fiz live, né, tentando conter, né, o acesso de tosse, porque vem acessos de tosse, né, uma coisa assim meia estranha que acontece, vem, você tosse, 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 e aí eu estava com febre, e aí já no dia seguinte eu já não estava nada bem, e aí eu tive que procurar um pronto atendimento no dia 4. Fiz o teste e deu positivo o teste, né? Então eu já me isolei completamente aqui em casa, né? Então, a princípio eu me tranquei mesmo aqui no meu ateliê, tentei até colocar um colchão aqui para ficar aqui bem o mais longe possível do Nelson, meu marido, e do César, né? E aí eu fiquei aqui, só que assim, os sintomas, eles começaram a aumentar, né? Então, já tinha dores pelo corpo, a tosse quando você começa a tossir muito, o seu corpo, pelo menos eu, assim, as minhas costas já doíam Machuca, muito, né? machuca, você fica toda dolorida, né? Fica Sim. assim, né, com uma situação bem ruim. Mas aí eu entrei com alguma medicação aí que a gente acaba meio que se automedicando, né? Para não acabei não procurando assim o médico já falou lá quando eu fiz o teste que era COVID, então eu já saí de lá com quase a certeza e depois o resultado confirmou que era o coronavírus, né? Então eu tentei ficar aqui, só que assim, você já perdi o apetite, não tinha vontade de comer nada, né? E Nelson sempre aqui me apoiando, me ajudando, fez de tudo para que eu me alimentasse, mas é muito estranho isso tudo, gente. Você Você perdeu o não. paladar, então. O paladar eu perdi depois. Eu, assim, o meu paladar, eu não perdi, eu tinha outro gosto. Então, a água, que é uma do principal, que você tem que tomar muita água, eu não conseguia beber a água, porque a água tinha um gosto meio de estranho, de estragada, se é que você consegue me entender isso, como que pode uma água estragada, né? E era esse o gosto que eu tinha, então eu não conseguia tomar. Nelson me entupia de chá, né? Eu tentava que fez sopa, e eu não conseguia comer, mas eu permaneci aqui fechada, né? Você ficou aí por Aí 6 dias, certo?
6 dias. Aí a gente acabou dividindo um pouco aqui a casa, né? Eu fiquei com o meu quarto e meu banheiro, para que Nelson não utilizasse o mesmo espaço que eu, e o meu ateliê. Então, o resto da casa eu não dava, só pela janela que a gente conseguia se ver, mas era tudo de porta fechada, tudo, né, tentando preservar eles, né, e que infelizmente a gente não conseguiu, como a gente também não sabe, eu não sei como que eu peguei, eles também, certamente, através de mim, né, acabaram também contraindo a mesma coisa. A César começou a ficar um pouquinho ruim, lá pelo dia 8, mais ou menos, ele começou já a apresentar alguns sintomas, e aí eles também já se separaram, eles mesmos estavam de máscara aqui em casa, que é muito importante o uso da máscara, muito. É algo assim, e muito importante, gente, porque eu tenho assim, eu não posso afirmar certeza, mas naquele domingo eu acabei tirando, em um determinado momento, a máscara, e aí acabou que eu tenho a sensação de que realmente foi por conta de que eu tirei a máscara, né? Então, não pode ficar sem a máscara, de forma alguma, né? Principalmente quando sai, né? Se sair sem a máscara, é realmente um risco muito grande. E aí, quando foi no dia 10 de março. 10 de março, eu tive que procurar de novo o pronto atendimento, aí já foi constatada uma pneumonia, não era grave, mas já entrou com outro antibiótico, e a médica disse, se em 2 dias você não melhorar, você tem que procurar um hospital mesmo para averiguar mais de perto, né? E de fato, né, não chegou 2 dias, eu não melhorei, as dores nas costas pioraram, e eu tive que procurar, porque eu estava controlando a saturação, caiu muito na madrugada de sábado para domingo, do dia 14. E você conversou antes disso com a sua pneumologista, que você estava sendo assistida por uma pneumologista, e ela deu essa orientação mesmo, né? Ela deu essa orientação, olha, que foi uma das coisas que eu fiz, eu falei para a Gê, Gê, uma das coisas que são mais importantes com a Covid é você ver a sua saturação. Sim. Então, eu saí da minha casa aqui, no dia que ela me disse que estava com Covid, eu tinha um aparelhinho aqui que mede a saturação, e fui na casa dela, deixei na porta da casa dela, a gente não se encontrou. Eu nem vi a Patrícia esse dia. Eu deixei na porta, toquei a campainha, buzinamos lá, não me lembro, eu acho, e aí o César ou o Nelson pegaram o aparelhinho que mede. Então, quando você está nesses sintomas, é importantíssimo acompanhar a sua oxigenação. E foi isso que aconteceu. E foi o que a médica também disse para ela, né, gente? Orientou, sim. Falou, olha, se a sua oxigenação foi fundamental baixar, isso, inclusive. E isso é uma das coisas que as pessoas não se preocupam, sim, né? E isso é o que leva, a gente tem parentes que são médicos e que estão lá à frente no combate à Covid, e ele fala, a saturação baixou, para ficar ruim tem que procurar. Muito rápido. É muito rápido. Muito rápido, gente, muito rápido. Tanto é que naquele mesmo domingo, dia 14, né, então uma semana depois, a médica disse, Gê, você tem que ir para o hospital. E eu fui. Já lá no hospital, eu já tinha uma tomografia em mãos que eu tinha feito, e já tinha acusado realmente um comprometimento no pulmão, né, e assim, ele não tinha um percentual específico, mas era de 25% a 50%, que havia um comprometimento nos pulmões, e aí eu fui internada. E, gente, nesses tempos, a gente ouve muito falar, né, noticiários, enfim, na internet, de que não tem vaga, e de fato, não tem vaga. Mesmo na rede particular ou na rede pública, não tem vaga, porque muitas pessoas estão sendo acometidas por esse vírus. É uma coisa assim, passa muito rápido, você não percebe, quando você vê, você já está, e você não tem o que fazer, não é? E aí eu fui internada, e assim, no dia seguinte, como Deus é bom o tempo todo, no dia seguinte, conseguiram uma vaga para mim, e eu fui internada para o tratamento, principalmente da pneumonia.
Um pouquinho antes, assim, né? Aí tem a parte aqui da família, né? Sim. Fica desesperado e tenta de todas as formas dar o consolo, a ajuda, e a gente não pode estar perto. Sim. Né? Então, eu conheço, como eu falei, eu conheço algumas pessoas que são médicos, e aí a gente entrando em contato, liguei para uma amiga, liguei para um outro conhecido, e é justamente o que eu já disse, não tem lugar. E não é aquele, vou dar um jeitinho, não tem como dar um jeitinho. Não existe. Porque é o Estado que comanda as vagas nos leitos, Sim. principalmente para as unidades que foram construídas justamente para em combate ao Covid, e aí entra a parte que nós entramos, a gente precisa falar, porque nós cremos num Deus, né? Sim. E aí nós entramos realmente em oração, pedindo para que, porque nesse momento a gente não sabe qual seria o progresso do Covid dentro da G, né? Sim. A gente não sabe se ele vai evoluir, se ele não vai evoluir, porque antes nós sabíamos que eles atingiam idosos ou pessoas que tivessem alguma doença, mas a gente não tinha doença, né? Não. E ela não é uma idosa, né? Então, assim, a gente ficou desesperado em querer saber, não chamei você de idosa, hein? Em querer saber o que nós íamos fazer. O que nós íamos fazer? Qual que seriam os próximos passos? E gente, eu vou dizer para vocês, é desesperador. Né? Então, e ainda mais saber que ela precisava usar o oxigênio e que tinha que usar oxigênio para depois entrar numa intubação, é uma coisa que é incontrolável, é um desespero, assim, horroroso. Então... Aí você pode imaginar o seu desespero e o meu, né? Então, aí por isso que, assim, tem a nossa parte como família e a sua parte lá. Eu imagino que quando você esteve lá esperando esse processo de liberação de vaga, você deve ter visto coisas, porque com certeza a unidade estava lotada. Totalmente. A unidade era só as pessoas chegando, com sintomas e internando, e oxigênio para todo mundo, e assim... Gente, se eu posso fazer um pedido aqui, eu quero fazer um pedido, para que a gente continue orando e clamando a Deus por esses profissionais da área de saúde, né, todos. Eles querem tanto ajudar as pessoas, assim como me ajudaram, que eles estão numa exaustão tão grande. Eu vi, assim, desespero de médicos, das enfermeiras, das técnicas de enfermagem, assim, de fazer o seu máximo e ainda não ser o suficiente, entendeu? Isso é o mais difícil. Foi isso que eu vi e vivi, né? Eu vi realmente ali essa estafa, esse cansaço que eles estão também. Então, vamos continuar pedindo e clamando por esse pessoal que tem, assim, se desdobrado, deixado suas famílias, fazendo de tudo. Eu tive N histórias ali no hospital com as técnicas de enfermagem, que eram, assim, uma graça, as meninas, né? Eu tive o privilégio de ser assistida 2 vezes com a mesma e tudo, porque eu fiquei 7 dias, né, praticamente internada. Então, cada uma tem uma história, né? E também passaram pelo Covid, não foi? Elas também estão sofrendo com isso, com a família, né? Sofrendo com isso, né? Estão ali se doando, trabalhando, né? E ajudando a gente. Então, não deixe de clamar, não deixe de orar, né? Abençoando a vida deles, porque realmente eles merecem isso tudo e que a gente esteja juntos ali com eles. Então, aí a Gê foi... Eu me lembro que no dia que a Gê estava esperando a vaga, a gente aqui desesperado e não sabia o que fazer, né? Se podia ajudar, o que podia fazer, como eu já disse. E aí... Porque a gente já não tinha mais comunicação, né, Patrícia? A gente já tinha cortado. Nesse momento, mas assim, você estava com Sim, o Nelson estava lá. Ele estava com você lá, o Nelson, e você estava com o seu celular meio que escondido. E aí chegaram para você... No primeiro dia, o segundo eu tive que entregar, praticamente. Porque aí ela chegou e falou para você, a gente conseguiu uma vaga, vamos sair agora. E o Nelson não estava com você ali, porque não podia. Não. E aí você me mandou uma mensagem falando, Patrícia, conseguiram uma vaga para mim, acho o Nelson.
E foi aquele desespero aqui da gente tentar achar o Nelson, e aí ele foi ao seu encontro, e aí você foi para o hospital. Sim. E aí começou a nossa saga, né? Porque foi o que ela falou. Ela entregou o celular dela e a vida dela ficou lá. Fecharam-se as portas do hospital. Sim. E assim, não existia comunicação. A gente tinha, assim, um negócio muito bem feito. Eles deram para o Nelson uma senha e um acesso de um Sim. aplicativo, e que você entrava lá pelo aplicativo para saber os boletins. Então, eu ficava o dia inteiro apertando o botãozinho lá do aplicativo para saber, porque assim, não tinha horário, a gente tinha uma média mais ou menos de que às 16 horas eles mandavam um boletim, aí depois às 11 eles entravam em contato, eles fizeram uma ligação. No período que a G ficou lá, eles fizeram uma ligação de vídeo com a G, que já deu para nós um alívio, né? Um alívio, mas ela ainda com o oxigênio, e a gente ainda continuava muito, muito preocupado. E até teve uma situação que eu nem sei se eu contei para você, Gê. Teve um dia que eles mandaram um boletim médico com o nome de outra pessoa. Não contou? Então, veio com o nome de outra pessoa, e a gente ficou desesperado aqui, porque estava um pouquinho pior do que do dia anterior. Meu Deus. E aí a gente ficou desesperado, né? E os irmãos todos. A gente fez um grupo, para vocês terem ideia, a gente fez um grupo no WhatsApp da família, mas um grupo à parte, não um grupo normal que a gente fica brincando, mandando mensagem. Para a gente se falar e ter informações ali, para cada um ficar procurando, né? E aí todo mundo, gente, esse nome tá errado. Aí o Nelson falou: não, eu vou ligar no hospital, e aí toca a gente esperar de novo para vir um boletim correto. Então, esse foi foram dias, assim, de muito desespero mesmo, de saber como é que ela estava. Às vezes até brincava com o meu marido e falava: nossa, coitada, ela está sem celular, ela deve estar vendo coisas que ela não imagina, e ali olhando para o teto, né? Sim, literalmente. Então, literalmente. E aí a gente falava, e eu sempre falava: ai Deus, que ela tenha alguma coisa para fazer, mas realmente não tinha, né, Gê? Não tinha o que fazer. Estava ali sendo cuidada. E como foi o cuidado lá? Então, agora, conversando um pouquinho, que começa a vir aqui as lembranças, né? Antes eu havia até procurado um outro pronto-atendimento, onde me fizeram inalações com um remédio que está proibido, inclusive, a venda, né, hoje, mas fizeram lá no hospital onde eu estava, e essa inalação me trouxe, eu já tinha tremores, eu já tinha dificuldade com o físico, né, as dores no corpo, e aquilo, durante os 3 dias depois dessas inalações, eu tinha tremores que eu mal conseguia me manter de pé, não conseguia ficar de pé, de tanto que eu tremia, porque aquilo mexe, sei lá se mexeu, não sei, conversando depois com a pneumologista, ela falou que com certeza ajudou bastante com esses tremores, e lá no hospital, veja, muita gente, né, e aí, assim, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, as enfermeiras, todo mundo ali se desdobrando, mas era muita gente, então não tinha como tá, assim, 100%, então o que fazia? Levantava a grade da cama e ali você só podia sair com o auxílio de uma técnica de enfermagem, pelo menos, né, para ir ao banheiro, né, porque não dá para ir sozinha, naquele quarto você não tem nada, né, você tem ali as outras pessoas que também estão na mesma situação, umas piores, outras não tão piores, mas eu fui, sim, cercada de todos os cuidados possíveis, né, então aquele medo que a gente tem de procurar o atendimento e achar que logo de cara vai entubar, isso não é verdade, né, pelo menos comigo isso não aconteceu, e eu não vi acontecer isso. Claro que se a pessoa piora o quadro, aí eles retiram, inclusive, a pessoa. Eu estava numa enfermaria, então, eu não estava sozinha no quarto, então eu tive um cuidado, assim, é só agradecer mesmo a todo o cuidado que eu tive naquele hospital, né, de todos, e o médico passava uma vez por dia,
né, e como eram muitas pessoas, por isso que eu acho que eles demoravam um pouquinho para passar o boletim médico, né, a mesma coisa, o contato com a família. Então, a estrutura era bem legal, porque a assistência social veio, trouxe o tablet dela e fez a ligação por vídeo. Então, no primeiro dia, e ela mesma disse, é uma vez por semana, porque é para todo mundo, né, às vezes não consegue a conexão, enfim, você sabe como é que funciona essas coisas de internet. Então, o tratamento que eu tive foi fantástico, né, com antibiótico de manhã e à tarde, né, muito antibiótico para conter a infecção e a pneumonia, que isso que foi o maior problema comigo, né, então não é todo mundo que tem uma pneumonia. Cada um tem um sintoma, né, cada um reage de uma forma. Eu tive uma pneumonia há muitos anos atrás, e bem leve, então eu nunca tive problemas de respiração, nem de pressão alta, nem de diabetes, nada disso, e isso tudo foi muito bem controlado dentro do hospital, porque o vírus, ele vai mexer em tudo dentro de você, e mexe mesmo, né, dá sintomas que você não tem, né, eu tive um pico de glicemia, e muito grande, e quase que tomei a insulina, por conta de ter que abaixar esse nível de glicemia em mim, né, e aí, assim, na metade da semana, eu comecei a me conscientizar, né, e buscar realmente forças em Deus, e saber que a minha família estava junto comigo, né, difícil, a gente acaba se emocionando, porque ao mesmo tempo que eles ficam sem saber o que estava acontecendo, eu também não sabia o que estava acontecendo aqui fora. Então você começa a imaginar um monte de coisa, porque eu deixei Nelson e César aqui também com o vírus, né? Eles estavam com Covid. Comecei a clamar a Deus, e desde o dia que eu entrei naquele hospital, teve uma canção que ficou, eu cantava ela, eu fechava os meus olhos e eu cantava essa canção que diz, né, que eu tenho um Deus de amor, um Deus que me sustenta e que me guarda. Então, eu comecei a ficar dentro de mim e falar, não, eu vou sair, eu vou melhorar, já não estava mais com febre, mas eu vou melhorar, né, eu quero tirar aquele oxigênio. Então, gente, a gente teve que parar, porque hoje está chovendo aqui, tanto na minha casa quanto na casa da G, que a gente mora bem distante, e aí a G estava contando para nós que teve uma música que impactou muito ela nesses dias que ela teve lá. Então, continua, G, contando como foi a experiência. Então, a música foi o meu sustento, né? O tempo todo orando, pedindo a Deus para que guardasse e pedindo a Deus para que os meus pensamentos negativos não tomassem a minha mente, que isso é o mais difícil, né? Que a Sim. gente só vai pensar no negativo, né? Nas coisas erradas, né? E você começa a imaginar um monte de coisa. Nelson aqui, será que ele também teve que ir para o hospital? César aqui, também será que eu fui para o hospital? Eu tenho minha sogra, que tem quase 90 anos aqui do lado, né? Minha cunhada, né? Apesar da gente não se ver, né? Mas mesmo assim, você começa a pensar mil coisas, né? Mil coisas. E a música sempre, né, cantando aqui na minha cabeça, eu tive o privilégio e a oportunidade de dividir essa canção com o pessoal lá do quarto, as mulheres, né, a gente também orou juntas ali, né, para que essa situação toda melhorasse, né, em cada uma de nós, e aí eu comecei a me levantar e falar, não, eu consigo, eu vou conseguir. Então eu comecei a me alimentar, né, já comia um pouquinho mais, eu deixava praticamente toda ali a comida, não conseguia comer, e aí eu comecei a me alimentar e tomar mais água, aí o gosto da água já melhorou bastante, já consegui tomar melhor, e o mais difícil para mim, e que era necessário para que eles pudessem ter um controle do que estava acontecendo dentro de mim, eram os exames, né, então, tem um exame que aquele exame, assim, é necessário, mas é muito dolorido, né, e é feito bem aqui nessa parte, né, do pulso que eles pegam, né, justo as minhas mãos, onde eu trabalho bastante. E teve um desses exames que, infelizmente, deu uma beliscadinha, acho que em algum tendão, então eu tive um probleminha aqui
sei lá, deu choques aqui na minha mão, e aí inchou muito a minha mão, e quando eu saí, eu já não conseguia fechar, e hoje já estou bem melhor, graças a Deus, já voltando ao trabalho e tudo mais. Então, eles tinham por determinação do hospital que o paciente ficasse 2 dias sem o oxigênio e controlando a saturação o tempo todo, né, e todos o que eles controlavam na gente. E eu, graças a Deus, no sábado, no dia 20, já de manhã, quando a médica passou, ela já me achou bem melhor, eu também já me sentia bem melhor, e claro, louca para vir para casa, né, para ver todo mundo, e claro, por vídeo, né, e eu acabei tendo alta, né, à tarde Nelson foi me buscar, e foi uma das emoções mais marcantes da minha vida, de poder ter o alívio, né, de que isso não ficou nenhuma sequela. Hoje, por exemplo, não tenho mais, assim, aquele aperto que eu tinha, aquela falta de ar, aquele incômodo, né, aquele cansaço excessivo. Claro, eu continuo tratando, porque a gente tem que dar o tratamento, fazendo uma fisioterapia pulmonar por conta da pneumonia. Essa semana que entra agora já vou passar por exames aí para ver como é que está, se está tudo em ordem, e eu já me sinto bem, já voltei ao trabalho, já estou bem melhor, e graças a Deus encontrei aqui, claro, o Nelson um pouco abatido, mais magro também, porque ele também teve uns sintomas não tão fortes, mas ele teve os sintomas do Covid. E a gente aqui ficava, né, o tempo todo ligando para ele, e ele fala, eu não tenho apetite. Eu falei, Nelson, o César não teve problema de apetite, né, ele teve outros sintomas, mas o Nelson, eu ligava para ele todos os dias e falava, olha, você precisa comer. Não, eu estou comendo. Então, a gente, além da preocupação com a G, a gente tinha preocupação com os dois também, lá sozinhos, né? Então... O Nelson, na realidade, quando eu cheguei, ele já estava 4 quilos a menos, e não queria comer também, mas aí eu falei, agora Deus me ajuda, e aí eu fui tinha um franguinho lá, fiz uma sopa bem gostosa para nós, e acabei queimando o frango e não senti o cheiro. Então, aí que começou essa falta do olfato, né? Que às vezes você fala assim, não, como assim? A pessoa fala que está sem olfato, como que é isso, né? Como que perdeu o paladar? Pois é, e perde mesmo, né? O gosto é outro, né? Eu, por exemplo, não consegui tomar não dava para tomar um gole de refrigerante. O gosto da comida era outro, né, e o cheiro, né, como assim, logo de cara queimar, e eu queimei mesmo e não percebi, né, e aí, assim, ele foi se animando, graças a Deus também, e a gente juntos aqui, a gente conseguiu vencer essa batalha, e Deus é bom realmente o tempo todo, e tem nos ajudado, né, guardou os meus irmãos, e a gente está aí, né, guardou a família e tem guardado todos nós, né, e vamos continuar aí clamando e pedindo a Deus por toda essa situação. E nesse período em que a gente teve lá, eu quero agradecer todos os comentários que a gente recebeu, foram milhares de comentários, né, de preocupação, de oração, a gente tentou responder, mas primeiro que era difícil para a gente aqui ficar respondendo, então à medida que a gente tinha informação, a gente passava para todo mundo. Eu tentei, né, da maneira que a gente podia responder as pessoas, mas realmente foi muito difícil. Então, um desses motivos também é agradecer a todas vocês, né, que estão com a gente e queriam saber da G. Então, por isso que a gente realmente decidiu fazer esse vídeo, e nós estamos muito agradecidas a Deus pela G estar conosco aqui de novo. Né, então, realmente, ela venceu a Covid, e a gente pede a Deus que muitos que estão nessa situação também consigam vencer, né, todas as pessoas que estão sofrendo, e eu não saio de casa, não sei faz quantos dias, então eu peço a você também, que na medida do possível, que você consiga, fique na sua casa, né, se você for sair, use o seu álcool em gel, por favor, põe a sua máscara, não deixe ela aqui, ó, não é abaixo do nariz. Ela é no nariz, com a boca. Use a máscara correta. Gente, tem aquelas máscaras que elas são bem... esqueci o nome agora,
ela não é cara, dá para você usar ela até 10 vezes, dá para usar, e não é lavável, mas as de pano também dá para usar, não deixe de usar, Não, né? não deixe de É um usar. pedido que a gente reforça que precisa usar. Eu não saio, mesmo quando eu voltei do hospital, gente, eu fiquei de máscara, e Nelson e César. A gente só tirou a máscara aqui dentro de casa quando a médica liberou, a pneumologista. Ela fez, não, já passou o período de contágio, vocês já devem não estar mais transmitindo, né, pelo período que foi, então a gente já, entre nós aqui, a gente já não usava máscara, até porque eles também já tinham contraído o vírus. Mas eu soube de muitos casos de que a pessoa contraiu o vírus e depois de um tempo, não é imediato, contraiu novamente o vírus. Então, a gente precisa continuar se cuidando. E como a Patrícia disse, eu quero aqui reforçar o meu agradecimento mesmo a todo mundo que orou, que rezou, que nos mandou as mensagens, foram tantas e tantas, eu consegui acompanhar algumas, né, quero agradecer aqui a minha irmã Patrícia, pelo carinho, pelo empenho, né, porque a gente tem um trabalho, mas acima de tudo, a gente tem o carinho de todos vocês, né, então eu quero agradecer a vida da minha irmã Patrícia, o César, tadinho, que com tudo que ele passou, ele também estava aí presente, tentando responder nos grupos, informando a todo mundo, os alunos, né, o meu beijo especial a todos os alunos, a todos os seguidores, né, a gente atingiu até uma marca aí mais do que expressiva no YouTube, e eu não estava aqui para comemorar junto com vocês, agradecendo, né, você que se inscreve no canal e que me segue nas outras redes sociais. Então, eu quero realmente agradecer todo esse carinho, eu não podia imaginar, né, todo esse carinho para comigo, para conosco, a nossa família. Então, que Deus abençoe e retribua a cada um. E logo nós vamos passar por essa. Não tem como não se emocionar, né, Gê? A gente já chorou bastante. Eu já vou contar para vocês, já briguei bastante com ela. Sim, eu falei para ela não sair, para ela ficar quietinha, e ela não me obedeceu. Não. Não tem problema. O importante é que a gente está feliz agora, que ela voltou para casa e ela está se recuperando. Graças a Deus. É verdade, então, gente. Muito obrigada de novo. Obrigada, gente. Espero que vocês se cuidem. E um dia a gente se encontra, né? Com certeza. Pessoalmente, e a gente se abraça e se beija quando a gente puder. Com certeza, gente. Mas, por enquanto, fique em casa, use máscara, lave muito as suas mãos e use álcool gel. Tá certo? Isso que mesmo. É o mais importante. Tá Fiquem bom, gente? todos com Deus. Deus abençoe, um grande beijo. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Passando rapidinho para agradecer o carinho de todo mundo. Dizer que eu tô bem. Tô só um pouco cansada, emocionada, mas tá tudo bem. Fui muito bem tratada. Já passou, o pior já passou. Muito obrigada por tudo e na medida do possível eu vou falando com vocês.